Estamos de volta e agora estou recebendo aqui o Dr. Alexsandro Rodrigues Cardoso, é isso? Isso, Márcia. Boa tarde. Boa tarde. Embora não almocei ainda, já estamos mas já no passou período... do meio-dia. Exato. Da Cardoso Rodrigues Advocacia Estratégica. Isso. Um escritório, o senhor é especialista em direito médico, mas atende outras especialidades no escritório. Exatamente. O escritório, desde 2007, né, atende várias áreas do direito e eu, particularmente, tenho como especialidade o direito médico, atendendo médicos, clínicas, hospitais, profissionais da saúde, mas o escritório também atua em diversas áreas. Temos atuação no estado do Mato Grosso e em Santa Catarina. Nosso escritório aqui em Florianópolis fica nos Ingleses. Nos Ingleses aqui na Grande Florianópolis. Quando a gente fala em especialista em direito médico, né, do que abrange essa especialidade? É de prevenção, é de atendimento em ações contra médicos, ou em outras áreas da saúde, ou somente médicos? A área da saúde, ela acaba abrangendo boa parte de todas as demais áreas do direito. A gente fala desde o consumidor, direito consumidor, até mesmo a esfera do direito penal, se interrelacionam, né, com diversas necessidades, especialidades na área da saúde. O escritório tem um foco de atuação na defesa médica. A gente atua realmente, inclusive de uma maneira preventiva. A gente tem, em paralelo ao escritório de advocacia, uma instituição onde a gente trabalha com consultorias e dando mentoria para médicos, para profissionais, para gestores hospitalares, até mesmo para secretárias de médicos, com o foco de prevenir o litígio, muitas vezes resolvendo as questões ali já no nascedouro. Na verdade, e é bacana esse projeto, porque muitas vezes não, os médicos, né, e outros profissionais da saúde, eles aprendem a parte técnica, né, que é o atendimento ali do cuidado, da doença e do atendimento do ser humano, mas não sabe como gestar esse atendimento muitas vezes, né? Gestar o atendimento, até gestar a própria clínica, o consultório. E como bem falou, né, até vocês ajudam, orientam as secretárias, que faz parte dessa gestão. Então é um projeto muito bacana mesmo. Eu acho que ajuda e vai diminuir as ações contra os médicos, não vai chegar no judiciário. Exato, Márcio, você pontuou muito bem. Inclusive, eu tive a oportunidade de, por 3 gestões, ser conselheiro da Unicred, que é um sistema cooperativo de crédito, muito forte, por sinal, aqui em Santa Catarina, na Grande Florianópolis, e como conselheiro fiscal de administração, e atua há muitos anos nesse segmento, e tem como principal nicho a classe médica. E a gente até extrai que mais de 90% dos médicos realmente se dedicam ali no corpo humano, né? Na ciência, ali em todas as complexidades, não tem tempo, muitas vezes, para se dedicar, né, atenção a outras questões. E boa parte dos litígios se resolveria no preventivo, se resolve. E esse é um trabalho que acaba também favorecendo bastante o consumidor, porque hoje cerca de 80% das ações que são movidas no judiciário são ações que, de fato, não tem direito, né? Mas faltou esclarecimento, faltou diálogo, faltou comunicação, faltou um empenho, assim como tem a medicina preventiva, o direito preventivo também, ele exerce sua função social muito grande. E a prevenção sempre é um melhor negócio, né? E acho que em todos os sentidos. E quando se fala em prevenir na gestão, é justamente isso, né? É o tato com que se lida, né, como é médico, é com doenças, é com dor, é o jeito como lida com a dor daquele familiar ou do paciente mesmo. Porque as emoções ficam mais afloradas, e aí se não tem o tato de como lidar, muitas vezes é o que leva para o judiciário, o descontentamento como foi lidado com a ação do procedimento, do atendimento. Né? Isso mesmo. E os familiares, principalmente quando perde um paciente, quando há a pior evolução, que é a evolução para óbito, ou quando tem sequelas, os próprios pacientes, eles querem, acima de tudo, primeiramente, respostas. Né? E muitas vezes a gente vê que processos são alongados por anos, até mesmo como uma forma de compensação dessa dor. Né? Às vezes
querendo buscar um culpado, e que, se bem esclarecido, né, chamar a família, de repente coloca à disposição até mesmo de um outro médico para fazer análise do prontuário, esclarecendo detalhes por detalhes, de comorbidades, por exemplo, que aquele paciente já tinha, quais eram as evoluções previsíveis já dentro da literatura médica, quais foram os fatores que contribuíram com aquilo, que poderia contribuir, e sempre focado em analisar se houve a ocorrência de imperícia, negligência ou imprudência, né? Na ausência de algum desses elementos, não há que se falar em erro médico. Então, acaba gerando um custo, né, grande hoje em dia, inclusive às vezes para os consumidores, né? Quando a gente fala então em negligência, imprudência ou imperícia médica, né? Queres dar uma pinceladinha em cada uma delas, assim, para a gente entender? Bem rapidamente, né, Márcia? A negligência é quando você deixa de fazer algo, né, que era necessário que fosse feito, né? Como, por exemplo, o paciente já fez um ultrassom, não identificou determinada situação, permanece com as dores durante um bom tempo. Então era recomendado que o médico fizesse um outro exame mais apurado, e assim não fez. Então pode-se alegar uma negligência. Imprudência é quando o médico, eu sempre dou esse exemplo, de maneira geral, quando eu nunca, né? Mas quando alguém dirige pela calçada. Então ele está realmente sendo imprudente. E na medicina, quando faz algo que não poderia estar sendo feito, né? E a imperícia é a ausência de conhecimento técnico, né? A falta realmente de perícia para exercer aquela especialidade ou fazer aquele procedimento de uma maneira assertiva. Então, nesses casos, poderia levar ao judiciário. Exatamente. Ainda assim, outros elementos são considerados, né? Mas aí se justifica, de fato, um processo judicial. E quando o senhor falou no projeto, né, que o senhor tem, é o projeto Médico Sem Medo. Médico Sem Medo, exatamente. É interessante. Tem o site já, www.medicossemmedo.com.br. E nesse site tem um apanhado desse projeto, tem uma explicação maior sobre como que funciona. Tem. Ainda é um projeto recente, né, que a gente resolveu desenvolver justamente vendo essa necessidade de que mais de 80% das ações poderiam ter sido evitadas, gerando economia de tempo, de estresse, de imagem, não somente para médico, como também para o judiciário, né? Para a sociedade. Então a gente resolveu dar foco nessa mecânica preventiva, né? E é um número alto, 80% dos processos do judiciário poderiam ser evitados. É um número altíssimo, sim. Altíssimo. São poucas as especialidades que a gente vê uma desnecessidade tão grande. E isso se justifica pela complexidade da medicina. Porque nós, leigos, né, não médicos, a gente de fato não entende, né, o porquê que poderia gerar aquela evolução, né? Ocorreu uma complicação, era esperada, não era esperada, foi culpa do médico ou não foi. Muitas vezes tem a questão da segregação da responsabilidade interdisciplinar também, né? Não somente o médico pode estar envolvido naquela situação, e por vezes até mesmo no pós-operatório, no pós-procedimento, né? O que deixou de fazer, né? E que poderia contribuir com um resultado melhor. Na verdade, quando a gente vai fazer um procedimento, a gente fala do erro médico, mas atrás do médico tem uma equipe, né? E após o procedimento tem todo o cuidado que o paciente precisa ter com ele mesmo para que aquele procedimento tenha sucesso. Então não depende somente de uma pessoa, que é um ser humano que está ali, é passivo de erro também, mas tem todo um protocolo que deve ser seguido e uma equipe, né, por detrás sempre desses procedimentos. E aí a prevenção ela ajuda na orientação. E principalmente hoje, né, que a medicina ela está bastante estendida, né? São volumes muito grandes de procedimentos que são feitos pelos médicos diariamente nos hospitais. Então é importante que o paciente tenha um cuidado maior, entender quais são os riscos daquilo que ele vai estar fazendo, quais são os exatos protocolos no pós-operatório, no pós-procedimento, né? Tirar todas as dúvidas. É lógico que isso incumbe ao médico, à sua equipe, né, fazer o devido esclarecimento, mas é o nosso corpo, né? Então isso tudo favorece que a gente tenha
o melhor resultado possível. Sempre, né? Sempre. Viu? Muito obrigada, doutor Alexandro, pela vinda, pelas explicações e por esse projeto muito bacana que eu acredito que vai dar uma enxugada no judiciário e vai também ajudar muitos médicos a trabalharem realmente sem medo, né? Exatamente. Márcia, muito obrigado também pela oportunidade, estou sempre à disposição, foi um prazer. Prazer foi todo nosso, viu? Uma boa tarde. Boa tarde. E nós voltamos daqui a pouquinho com mais Show da Tarde para vocês. Descubra Nutrial Alimentos, a escolha